tarde, boa noite, boa madrugada. E aqui estamos para falar do fichamento com citação. Eu fiz um vídeo para o canal e o áudio ficou ruim. Então, atendendo a pedidos e agradecendo aí a interatividade, eu faço esse novo vídeo do fichamento com citação e espero que o áudio fique um pouco melhor, né? E a gente não tenha aí tantas dificuldades, né, de tecnologias, porque a tecnologia é sempre um desafio para mim, né? Estar aqui com vocês, produzindo um conteúdo de qualidade, fazendo com que nós, né, consigamos colocar no mundo, né, virtual um conhecimento sólido, um conhecimento seguro, é algo desafiador. Então, não custa nada você ajudar a gente que trabalha para fazer esses vídeos, para trazer o conhecimento e inscrever-se no canal, curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Eu conto aí com o seu apoio, mas sem mais delongas, fichamento com citação. Olha só, gente, aqui nós temos o fichamento com citação e nós vamos aí apresentar para você algumas etapas desse fichamento. Então, a tarefa de fichar com citação é uma tarefa que você vai fazer na academia, no mundo acadêmico, vamos dizer assim, né? De maneira preponderante. Pode fazer em outros espaços, mas é aqui na academia que você é chamado a fazer esse tipo de atividade. Então, eu quero agradecer a Nicole por interatividade, de ter mandado essa mensagem dizendo: boa noite, professora, estou pesquisando como é o fichamento com citação. A citação é direta, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão, e o resumo. Nós mesmos fazemos e usamos as palavras-chave. Bem, a outra pergunta também, né, gritante, que é assim, né? O fichamento é como se fosse uma redação? Veja, gente, o que significa redação? Agora, lembrando dos nossos verbetes. De modo amplo, usa-se o termo redação para indicar o processo de redigir um texto. É uma atividade presente na cultura civilizada desde a invenção da escrita e atualmente considerada um campo, né, profissional e artístico na literatura, na produção de roteiros, na elaboração de relatórios e documentos, na publicidade e no jornalismo, entre diversas outras áreas. Então, se redação é isso, nós temos um fichamento com citação que exige do leitor registros, do leitor do texto fichado, né? Registros, além de tudo, extratos de textos, nas citações curtas e longas, diretas e indiretas, e a elaboração de textos com conexões, ao passo que se resume o texto lido e escreve uma redação coerente e coesiva. Então, o fichamento com citação, ele exige como base, sim, o ato de redigir a redação. Basicamente, se resume as ideias principais de um conteúdo, de um livro, de um artigo científico, reportagem, notícia, escrevendo outro texto, com citações e fazendo a devida referência. Esse outro texto já é autoral, já é seu. Então, como sugestão para elaboração do fichamento com citação, para elaborar dentro dos padrões de um fichamento na norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é preciso que se tenha feito contato com o texto a ser fichado por meio de uma leitura cuidadosa, que servirá para você se situar e saber do que se trata o conteúdo do texto que pretende fichar. Depois disso, faça várias leituras do mesmo texto e vá juntando as informações principais de forma organizada. E retire, tá? Essa é a parte substancial da citação. Citações com as devidas indicações de onde as mesmas podem ser encontradas no texto lido e trabalhado. Após ler e destacar algumas partes consideradas relevantes, elabore de modo estruturado o seu texto, ou melhor, o seu fichamento com citação, tendo aí os seguintes elementos: cabeçalho, referência, né, bibliográfica,
Você deve criar um título para o seu fichamento, onde você deve escrever o conteúdo principal com as citações da devida referência. Então, aqui nós temos um modelo e nós vamos falar desse modelo com mais calma para você ver a partir do Word, tá bom? Se você tem um texto muito, importante para ser fechado, como por exemplo o que está no livro Formação de Professores em Tempos de Pandemia, na página 304, que é o texto Ideias da Sociedade Antiga, Humanismo. Um texto que foi escrito por mim, por uma colega professora, tá? Então, se você tem esse texto, você vai fazer um movimento de leitura, aproximação, citação, ou seja, destaques, né? Ali você vai colocar o highlight na parte que você mais achou relevante e aí passar para a questão da citação. Se o texto que você grifou for mais de 4 linhas, é uma citação longa e sempre com referência, tal como está esse aqui, ó, referência no final, autor, tá? Ano e página. Ele é um texto recuado, um texto que é tal e qual o que você viu lá no texto lido. Ele é um texto retirado ipsiliter, tá? E aí você vai fazer o recuo 4, diminuir a fonte para 10 ou 11, o restante do texto todo é fonte 12, o espaçamento da citação é fonte simples, o espaçamento do texto todo é 1,5, e aí você fez essa citação longa. A citação curta direta, ela vem no corpo do texto. Então, aqui veio o autor, ano e página, e aí, entre aspas, o texto que você quis destacar, né? Segundo Saviani, 2008, página 4. Só que quando a gente está explicando, não precisa dizer o 2008, página 4. Estiver debatendo sobre o texto, não. Segundo Saviani, entender o passado consiste em perceber o presente, que se enraiza no passado e se projeta no futuro. Portanto, eu não posso compreender radicalmente o presente se não compreender as raízes, o que implica o estudo da sua gênese. Isso são palavras minhas, de Elcia? Não. São palavras do autor Saviani. Então, outra citação curta e direta é quando você faz uma paráfrase. Saviani, acentuando as influências das ideias pedagógicas do Brasil, desenvolveu a teoria da pedagogia histórico-crítica. Então, gente, não esqueça das referências, existem alguns tipos. Na citação direta longa, no final do texto citado. Na citação direta curta, no corpo do texto, colocando o sobrenome só com a primeira letra maiúscula, ano e página, ou no final, colocando o sobrenome do autor com as letras todas maiúsculas, ano e página. A citação indireta pode ser no corpo do texto ou também no final. Se for no corpo do texto, lembre-se, só quem vem com letra maiúscula é a primeira letra do sobrenome do autor. Se for dentro de parênteses, não. Todas as letras são maiúsculas. Então, muito obrigada por esse momento, explicativo, e não vá embora agora. Nós temos ainda algumas coisas a falar sobre esse fichamento, Nós vamos agora para o Word, tá? Aqui no Word você vai ver, tá, gente? Esse texto introdutório, que a gente já falou sobre ele, e o modelo de maneira mais interativa, tá? Então, lembre-se de colocar a disciplina que você está cursando, o semestre, a hora-aula, o nome do professor, porque quando você for consultar esse fichamento, posteriormente, você vai lembrar todo esse registro da sua vida acadêmica. Então, aqui no Word, você vai ter, nesse lugar, colocar a referência que vem primeiro no fichamento, tá? Então, eu coloquei a referência daquele texto que nós vimos ali no PowerPoint, autor, outro autor, tá? O título em negrito, tá?
a escola, tá, gente? Isso aqui é negrito. A escola na construção do pensamento pedagógico. Teorias pedagógicas conservadora e progressista, esse é o título. Revista Ibero-Americana, tal, tal. E quando é uma revista, você vai colocar disponível em, tá aqui, ó, acesso, quando você acessou o texto em. Aqui você vai criar o seu título, né? Então, geralmente você deve colocar, por exemplo, pegando esse exemplo desse livro, né? Você deve, fechamento desse livro, não, desse artigo científico, do artigo científico, aí você diz, bota em itálico, porque é um título, a escola na construção do pensamento pedagógico. Então, aqui você fez o título, o seu título. Você pode colocar outro título? Pode. Você pode ser muito criativo. Por exemplo, você pode ir colocando sobre a escola, né, na construção, sobre o pensamento pedagógico, por exemplo, o pensamento pedagógico na escola, dois pontos, né? Aí vai ser letra minúscula, como você sabe, sem negrito, né? Fichamento. Pode ser isso. Você pode mudar também, né? Você pode criar. Você lê o texto todo e coloca, por exemplo, trechos relevantes sobre teorias pedagógicas. Porque aqui você é livre, tá? Para criar o seu próprio título, tá? Mas o importante aqui é que você coloque algo que faça sentido para quando você for ler depois, quando você for estudar depois, você, né, consiga encontrar esse texto mais facilmente. Aqui você coloca o seu nome completo, ok? Vai preenchendo aí com o seu nome completo, tá? Aí aqui você vai criar o seu resumo com 150 a 250 palavras. Você vai apresentar de que se trata esse fichamento, esse seu texto. Aqui você também vai colocar palavras ou então expressões, tá? Que são chave. Pode ser pensamento pedagógico, ponto. Teorias da educação, tá? Ponto. Então, você vai escolhendo aí o que você vai usar em palavras-chave. E aqui, no próprio fichamento, você vai criar uma introdução, um desenvolvimento e as considerações finais. Nós dialogamos já em sala de aula com alunos da UNB, do curso de Pedagogia, e entendemos que pode ser, né, que o trabalho de escrita pode ser de uma, tá, até 3. Não foi isso que a gente pensou? 3 laudas, 3 páginas, tá? Né? Sempre flexibilizando isso aí, né? Sempre com flexibilidade, né? Dessa quantidade aí. Dessa quantidade inicial, tá? Porque a gente entendeu na sala de aula que delimitar o fechamento com uma lauda, ou com 5 laudas, ou com 3 laudas é algo que não dá para fazer. Cada pessoa vai ter seu estilo, né? Cada pessoa vai ter o seu
modo de trabalho. Então, é isso. Como vocês estão vendo, não é nada, né, que seja um bicho de sete cabeças, o fechamento com citação. Muito obrigada por ter ficado até o final. E como eu gosto de dizer, vamos lá!